Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Paulo e eu estou aqui para falar um pouco sobre o endereço IP. Falar um pouco sobre a origem dele, como foi criado, quem criou, para que serve. O protocolo IP, não, o protocolo de internet IP, definido e aprovado pelo DoD, Departamento de Defesa americano, foi concebido para o uso em sistemas de computação interconectados através de comutação de pacotes. As primeiras redes utilizadas do IP foram a ARPANET, rede militar de pesquisa. Como o principal objetivo da internet era manter a informação circulando entre os principais centros de conhecimento e os centros militares, mesmo em caso de guerra, o protocolo de rede deveria ser robusto e autoconfigurável, garantindo a imunidade contra a destruição das linhas de comunicação e destes centros. A operação descentralizada é muito importante no sistema militar americano, e esta característica foi obrigatoriamente incluída na ARPANET. Por causa desta característica desejada, o método de comunicação na camada de rede escolhido deveria ser orientado à conexão e não confiável, refletindo completamente a situação de uma rede física em momentos críticos. A confiabilidade das informações deveria ser provida pelas aplicações ou por protocolos de camadas superiores, como o TCP. Bom, pessoal, agora também eu vou falar um pouco o que é o IP. Cada máquina na internet tem um número de identificação exclusivo, chamado endereço IP. O endereço IP comum se aparece como este: 216.27.61.137. Para que fique mais fácil para lembrar este número, os endereços IP normalmente são expressos no formato decimal, com o número decimal pontilhado, como descrito acima. No entanto, os computadores se comunicam na forma binária, em 0 e 1. Os quatro números de um IP são chamados de octetos, porque cada um deles tem 8 posições quando visualizados na forma binária. Se forem somados todas as posições juntas, pode-se obter 32. A razão pela qual o endereço IP são considerados números de 32 bits, como cada um das 8 posições pode ter dois estados diferentes, 0 ou 1. O número total de combinação possíveis, octeto, é 28 ou 256. Portanto, cada octeto pode conter qualquer valor entre 0 e 255. Combinando a 4 octetos, obtém-se 232, ou possivelmente 4.294.967.296 valores exclusivos. Dentre esses quase 4,3 bilhões de combinações possíveis, determinados valores não poderão ser usados como endereço IP. Por exemplo, o endereço IP 0.0.0.0.0 está reservado para a rede padrão e o endereço 2.255.255.255.255 é usado para a radiodifusão. Os octetos têm outra finalidade além de simplesmente separar os números. Eles são usados para criar classes de endereços IP, que podem ser designados a uma determinada empresa, governo ou outra entidade baseada no tamanho e a necessidade. Os octetos são separados em duas situações: rede e anfitrião. A situação da rede sempre contém o primeiro octeto. Ele é usado para identificar qual a rede pertence ao computador. O anfitrião, às vezes é chamado de nodo, identifica o computador atual da rede. A seção do anfitrião sempre contém o último octeto. Existem 5 classes de IP, além de determinados endereços especiais. Bom, pessoal, agora eu vou falar para que serve o endereço IP, qual sua função e essas coisas. Vamos começar. O endereço IP é um número exclusivo atribuído a cada computador por um protocolo de internet. O endereço IP tem a função de identificar um computador em uma rede.
Ele é fornecido pelo provedor da empresa que você contrata para fornecer internet à sua casa. A sigla IP significa Internet Protocol, como todo mundo já sabe, ou na nossa língua, protocolo de internet. Antes, o protocolo que distribuía o endereço IP era o IPv4. Dentro desse protocolo, havia uma quantidade de endereço IP que não era suficiente para atender grandes quantidades de dispositivos, novos sendo usados hoje em dia. Então foi desenvolvido para novo protocolo, o IPv6, composto por cerca de 341 decilhões de endereços IP disponíveis. Haja endereço de IP, né? Essa quantidade é necessária para atender demanda de novas pessoas utilizando mais de um dispositivo para se manter conectado à internet. O protocolo IPv6 já entrou no mercado para acalmar nossos corações. Agora, para continuar aproveitando melhor a maneira possível da internet, só falta você chamar a Copel Telecom para instalar a internet por fibra óptica na sua casa. Bom, pessoal, agora que você já sabe para que serve, como surgiu, eu vou falar um pouco sobre as classes do IP. Que eu já havia falado antes, existem vários tipos de classe. Classe de IP. Quando o IP foi padronizado em setembro de 1981, foi a especificação que para cada sistema ligado à internet deveria ser associado um valor único de endereço de 32 bits. Alguns sistemas, como roteadores, que têm interface com mais de uma rede, deveria ser associado um único endereço IP para cada interface de rede. A primeira parte de um endereço de internet identifica a rede em que um host está, enquanto a segunda parte identifica o próprio host na rede. Desta forma, foi criada a hierarquia de endereço de dois níveis. Recentemente, o campo de número de rede foi chamado de prefixo de rede, porque a posição denominante de cada endereço IP identifica o número da rede. Todos os hosts de uma rede compartilham o mesmo prefixo de rede, mas devem ter um único host number. Desta forma, quaisquer dois hosts em diferentes redes devem ter prefixos de rede diferentes, mas podem ter o mesmo host number. Classes primárias, de forma a prover flexibilidade para suportar tamanhos de rede diferentes, decidiu-se que o espaço de endereço IP deve ser dividido em três diferentes classes de endereço: classe A, classe B e classe C. Cada classe fixa no limite entre o prefixo de rede e o host number em diferentes pontos entre os 32 bits de endereço. As classes fundamentais de endereço são mostradas abaixo: classe A, classe B e classe C. Rede classe A. Cada endereço da rede classe A possui um prefixo de rede de 8 bits, com byte mais significativo como 0 e um número de rede de 7 bits, seguindo por um host number de 24 bits. Hoje, estas redes são mais usualmente chamadas de 8. O número máximo de 126 redes, 8 podem ser definidas. Essa subtração por 2 se dá devido ao fato que o endereço 0.0.0.0 é reservado para uso como uma rota default. E o endereço 127.0.0.0, também escrito como 127 por 8 ou 127.0.0.0 por 8, é reservado para a função de lookback. Cada por 8 suporta no máximo de 16.77.214 host por rede. Este cálculo se dá devido ao fato de que um host number, tudo zero, própria rede, e tudo bem, broadcast, não devem ser associados a um host individual. Rede classe B. Cada endereço de rede classe B possui 16 bits de prefixo de rede, com os 2 bits mais significativos, como 1, 0 ou os 14 bits do número da rede, seguido por 16 bits de um host number. Podem ser definidos no máximo 16.384 redes.
16 com no máximo 6.534 hosts por rede. O conjunto de endereços 16 representa 25% do total do IPv4, já que possui 230 endereços. E por fim, a classe C. Cada endereço de rede classe B possui um prefixo de rede de 24 bits, com os três mais significativos em 1, 0 e 21 bits de um número de rede, seguido por 8 bits de um host number. Podem ser definidos no máximo 2.0,97 entre .152 redes, 24 com um total de 254 hosts por rede. Um conjunto dos endereços 2 por 4 representa 12,5 total do IPv4, que possui 229 endereços. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Terminei. Valeu pela sua atenção.